Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quarta-feira, 24 de agosto de 2022, teremos 4 palpites. Vamos ter decisão na Champions League, que vale vaga na fase de grupo da maior competição internacional de clubes, decisão na Copa do Brasil e também um jogo ali na Liga Mexicana. Mas antes da gente começar, galera, já se inscreva no canal, ajuda a fortalecer aqui a nossa página para os nossos palpites chegar a mais pessoas e assim a gente poder também ajudar mais gente. Então vamos, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Trabzonspor e Copenhague. Jogo válido pela Champions League, jogo de volta, primeiro jogo 2-1 para os dinamarqueses jogando dentro de casa. E para esse jogo, eu acredito que a tendência da primeira partida deve ser a tendência desse jogo. Até porque o Trabzonspor, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos 3 gols ou mais no placar. Já o Copenhague, nos últimos 5 confrontos da equipe dinamarquesa, em todos eles tivemos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram, que foi o único confronto, e o anterior, que é o jogo anterior, que foi a primeira rodada dessa fase eliminatória, 2-1 para o Copenhague jogando dentro de casa. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,82, uma cotação excelente para as duas equipes muito fortes. Trabzonspor, atual campeão turco, e Copenhague, atual campeão dinamarquês. Duas equipes muito fortes que devem fazer campanhas bem interessantes, uma na Liga Europa e outra na Champions, mas qualquer uma que chegar, chega dando trabalho. A gente tem que lembrar que o Trabzonspor, focado nesse jogo muito importante para a equipe, perdeu na última rodada de 5-2 no Campeonato Turco. Já o Copenhague conseguiu uma boa vitória jogando fora de casa, mas ainda assim são duas equipes muito fortes, equipes que fazem e tomam muitos gols, assim como foi a primeira partida, onde a equipe dinamarquesa acabou vencendo por 2-1, mas agora jogando na casa dos turcos, com a fanática torcida do Trabzonspor, que foi campeão depois de 50 anos do Campeonato Turco. Eu acho que vai ter uma parada muito difícil e um jogo muito interessante para gols, até porque também o Copenhague nos últimos 5 jogos, a equipe vem sempre tendo a possibilidade de 3 gols em seus jogos, e jogos muito movimentados e jogos muito dinâmicos, e uma partida eliminatória valendo vaga na Champions League não deve ser diferente. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,82 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Fluminense e Corinthians, jogo da semifinal da Copa do Brasil, primeiro jogo no Maracanã, com o mando da equipe do Diniz. E para esse jogo, galera, eu acredito que o Fluminense tem um ligeiro favoritismo, até porque a equipe nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, na verdade, 2 empates e 1 derrota. Já o Corinthians, utilizando seus últimos 5 duelos, são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Claro que aqui a gente tem partidas da equipe corintiana com alguns jogadores mistos, mas mesmo assim, quando a gente olha para outros aspectos, como o Fluminense jogando dentro de casa, onde a equipe tem 4 vitórias e 1 empate, e o Corinthians jogando fora de casa tem também 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, a gente vê que o Fluminense tem um ligeiro favoritismo, isso nos últimos jogos, nos últimos confrontos das duas equipes. Mas olhando para o Fluminense como mandante no duelo Fluminense e Corinthians, nos últimos 5 jogos são 3 vitórias dos cariocas e 2 empates. Ou seja, o Fluminense, por todo o contexto, na nossa visão, tem um certo favoritismo para esse jogo de semifinal que deve ser muito apertado. Mas o nosso palpite para esse jogo vai ser um handicap asiático 0 e 0.5 no Fluminense. A odd está na casa de 1,65, uma cotação muito boa, e significa que em caso de empate a gente só perde apenas metade da stake. A gente só perde ela inteira em caso de vitória do Corinthians. Mas a equipe do Diniz, galera, a gente não tem nem o que falar. É só olhar os últimos jogos. É 2-1 no Ceará, 2-1 no Bragantino, 1-0 no Cuiabá, chorado, mas acabou vencendo, 2-2 com Fortaleza, onde foi buscar um empate na Copa do Brasil após estar perdendo por 2-0, e simplesmente 5-2 no Coritiba na última rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe vem muito forte, uma equipe, como eu sempre falo, a equipe do Diniz é uma equipe que faz muito gol, mas também toma muito gol. Mas tem do outro lado um Corinthians, uma equipe um pouco mais defensiva, um pouco mais reativa, mas que também vem com uma boa média de gols, só que jogando fora de casa, principalmente no Maracanã, contra o Fluminense, a equipe não tem um bom retrospecto. No último jogo, inclusive, 4-0 para o Fluminense em julho desse ano. Então é um jogo que tem cara sim
de decisão, o Fluminense precisa fazer o resultado dentro de casa, até porque vai decidir na arena. Então, um jogo muito importante, onde eu vejo o Fluminense com um certo favoritismo, deve ir para cima e deve fazer o resultado positivo. Então, handicap asiático 0 e menos 0.5 no Fluminense, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para São Paulo e Flamengo, o outro jogo da semifinal da Copa do Brasil, primeira partida no Morumbi e jogo que a gente vê com boa tendência de gols, até porque o São Paulo nos últimos 5 confrontos, em 4 deles tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Flamengo nos últimos 5 duelos, em 3 deles também tivemos 2 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram, sempre jogos muito movimentados, onde em todos eles sempre tivemos 2 gols ou mais no confronto. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,43, uma cotação muito boa para um over 1,5, e a gente está falando de um Flamengo que vem num momento muito bom, com resultados muito expressivos, um campeonato brasileiro de retomada muito forte e muito bem em campeonatos de Copa, seja na Libertadores, seja na Copa do Brasil. Agora vai pegar um São Paulo que vem oscilante, que vem de empates, derrotas e vitórias, mas sempre jogos com ao menos 2 gols, na sua grande maioria, onde dos últimos 5, em 4 a gente teve essa perspectiva. E o confronto também entre Flamengo e São Paulo sempre reserva muitos gols, onde das últimas partidas a gente teve 2-0, 3-1, 4-0, 5-1 e 2-1. Ou seja, são jogos muito movimentados e tendo o Flamengo num momento muito bom, com seu time titular praticamente todo descansado, jogando contra o São Paulo na casa do adversário, com os mandantes precisando fazer um resultado positivo para não sofrer tanto no Rio de Janeiro, é sim, na nossa visão, um jogo para gols e até para muitos gols, porque a gente está falando da equipe do Flamengo e de um São Paulo precisando do resultado positivo em seus domínios. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,43 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, Pumas do México e Tigres, jogo válido pelo campeonato mexicano, que a gente tem o Tigres em terceiro com 19 pontos e o Pumas em 16º com 8 pontos. Duas equipes em momentos completamente diferentes, mas duas equipes que devem vir para um jogo de gols. Até porque o Pumas nos últimos 5 jogos, em todas as partidas, a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Tigres, nos últimos 5 duelos, em 3 deles, também tivemos a perspectiva de ao menos 2 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre si, em 2 deles o jogo acabou 0-0. Quando isso não aconteceu, nas outras 3 oportunidades que as equipes se enfrentaram, sempre tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,52, uma cotação muito boa para um Tigres, que pode ser líder já nessa rodada do campeonato mexicano, vai dependendo da combinação de resultados. E lembrando que a equipe também tem um jogo a menos que o Monterrey, hoje atual líder do campeonato mexicano. E enfrenta hoje um Pumas, que está fora da faixa de playoffs, mas está a 3 pontos do Mazatlán. Ou seja, a equipe, mesmo fora, mesmo vindo de uma sequência muito ruim, tem sim chance de chegar na próxima fase do campeonato mexicano. Mas a gente tem que lembrar que a equipe vem de 4 derrotas seguidas. E do outro lado tem o terceiro colocado, que vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos. Então um jogo que promete, onde o Pumas vai fazer de tudo para voltar ao caminho das vitórias, e mesmo que isso não aconteça, a equipe vem tomando muitos gols quando perde. E do outro lado, o Tigres olhando para a parte de cima, topo da tabela. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 4 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Fiquem agora com os bilhetes prontos da LendasBet. Vamos deixar o link aqui embaixo para vocês acessar essa excelente casa de aposta. E ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu!